Efésios, capítulo 5, do verso 3 ao verso 7, assim diz o texto sagrado. Mas a prostituição e toda a impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós, como convém a santos, nem torpezas, nem parvoíces, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças, porque bem sabeis isto, que nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros. Senhor, mais uma vez em tua santa presença, te dou graças por ter o privilégio de ser um instrumento nas tuas mãos para falar em teu nome. Diante de tamanho privilégio, eu me coloco como um vaso de barro, reconhecendo que é pelo Senhor e para o Senhor que eu estou aqui ministrando. Usa-me tão somente como instrumento teu. Capacita-me pela atuação do teu Espírito Santo, para que a tua palavra, no qual tu colocaste em meu coração, possa trazer edificação à tua igreja. Para a tua igreja eu suplico discernimento, para que possa reter só o que vier de ti. Eu oro ao Senhor em nome de Jesus, amém. Podem sentar, irmãos? Nós vimos aqui no contexto anterior que Paulo, ele fala aqui sobre a nova humanidade, sobre o novo homem que fora criado em Cristo Jesus. Essa nova humanidade, esse novo homem que foi criado em Cristo Jesus, diz respeito a todos os cristãos, tanto de uma forma coletiva como individualmente. Capítulo 2, o verso 15, ele diz: na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmos dos dois um novo homem, fazendo a paz. Quando nós chegamos então aqui no capítulo 4 e no capítulo 5, nós vemos que Paulo, ele quer então mostrar de uma forma prática o que vem a ser esse novo homem, essa nova criatura, o que ele espera daqueles que receberam os ensinamentos. Eles veio então colocar em prática todas as suas doutrinas, todas as verdades que foram ali ensinadas por ele. Ele mostra que nós não devemos tão somente ter um conteúdo teológico, não somente uma doutrina, mas um estilo de vida, uma prática de doutrina, uma prática de vida que corresponda com a nossa doutrina. Ele quer que nós sejamos a própria carta escrita, que nós sejamos o próprio evangelho palpável, tangível. Isso é o que Jesus ensinou quando disse que nós devemos ser o sal da terra e a luz do mundo, que as pessoas possam ver através do nosso comportamento que verdadeiramente nós somos seguidores de Cristo, que não basta somente um conhecimento teológico, não basta decorar versículos, não basta saber acerca das doutrinas, mas sim que nós devemos viver o evangelho pleno, através de uma vida que corresponda com o evangelho que nós abraçamos. Isso ele chama então de revestir-se do novo homem. É o que ele diz no capítulo 4, o verso 24: e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. E a partir então do verso 25 do capítulo 4, ele vem falando o que é esse estilo de vida, esse comportamento, essa doutrina prática, esse viver o evangelho pleno. E nós então abordamos nas semanas anteriores esses versos, e chegamos até o capítulo 5, o verso 2, no qual nós falamos na semana passada. Chegando então aqui no capítulo 5, verso 3, Paulo lhe dá a sequência, a continuidade do que ele espera
em termos de comportamento de vida, que nós venhamos corresponder com os seus ensinos. Pois bem, chegando aqui no verso 3, ele diz: mas a fornicação e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeia entre vós, como convém aos santos. Essas duas palavras juntas, a prostituição e a fornicação, né, ou seria a prostituição e toda a impureza, essas duas palavras juntas, elas abrangem todo tipo de pecado sexual. Toda a impureza sexual, todo tipo de pecado fora do casamento, todo comportamento que não seja instituído pela palavra de Deus. Essas duas palavras demandam e abrangem todo tipo de relacionamento promíscuo, todo comportamento lascivo, todo estilo de vida sexual que é contrário às Escrituras Sagradas, ou seja, todo tipo de relacionamento conjugal, sexual, fora do casamento. Ele diz: mas a fornicação e toda a impureza ou avareza. Essa palavra aqui, avareza, vem a ser a ganância ou a cobiça, que é a ambição imoderada. No 10º mandamento está, Hebreus capítulo 20, o verso 17: não cobiçarás a casa de teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do seu próximo. Ele então diz: mas a prostituição e toda a impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós. É um tipo de comportamento que Deus ele rechaça, que nós não devemos viver. Não obstante, o mundo coloca isso como algo normal, a promiscuidade, o relacionamento sexual fora do casamento. Ele diz que isso são práticas no qual não convém aos santos. É tão horrendo aos olhos de Deus que ele diz que não convém nem ao menos nomear, que nós não venhamos colocar isso como algo banal nas conversas, nos ajuntamentos, numa social, piadinhas de duplo sentido, ou então músicas com cunho sexual que venha banalizar o que Deus ele fez como algo santo. Essas práticas, todo tipo de relacionamento sexual fora do casamento, é horrendo aos olhos de Deus, é algo que não convém aos santos. Não devemos praticar, não devemos viver, não devemos nos agradar disso, e nem ao menos estar nomeando, falando, ou escutando músicas que trazem esse sentido duplo, ou então piadas sujas. É algo que não convém aos santos. Ele diz: mas a fornicação e toda a impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós. Efésios aqui, o capítulo 4, verso 29 diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, que dê graça aos que ouvem. Nós não praticamos e nem deve sair da nossa boca qualquer tipo de piada suja, piada maliciosa, piada com cunho sexual, que banaliza o que Deus fez como algo santo. Salmo, capítulo 1, Salmo 1, o verso 1: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Não devemos realmente estar no meio desses tipos de pessoas, contando piadas sujas, ou falando, se gabando com esses relacionamentos no qual não agradam a Deus. Mas a fornicação e toda a impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós. Não se nomeie entre vós. E ele finaliza no verso 3: como convém a santos. Quando nós nos decidimos ao lado de Jesus Cristo,
quando nós abraçamos o Evangelho, quando reconhecemos a Ele como o nosso Senhor, nós então fizemos uma confissão de fé. Nós confessamos que Ele é o nosso Senhor. A nossa confissão, ela deve resultar em comportamento. E o nosso, colocando em outras palavras, o nosso comportamento não pode contradizer a nossa confissão de fé. Não convém ser devasso, não convém ter esse tipo de relacionamento, esse tipo de comportamento. Não convém nem ao menos nomear ou falar, visto que, ao decidirmos ao lado de Jesus, nós fomos separados por Ele. Ele diz aqui no final: não convém a santos. A palavra santo entende que nós fomos separados por Deus. Nós fomos transportados do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Nós fomos feitos santos, ou separados por Deus, para viver agora debaixo do seu senhorio e para a sua glória. E nós somos santos e estamos em um processo de santificação, em um processo de mortificação da carne, e deixar então todos esses comportamentos mundanos. Paulo então, ele exorta a sua igreja, mostrando que isso não convém nem ao menos falar ou nomear, porque nós somos santos, porque é um resultado da nossa vida de santidade. Tiago, capítulo 2, o verso 12 diz: assim falai, assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. Se nós confessamos a Jesus como Senhor, nós devemos proceder em conformidade com a fé que nós abraçamos. 1 João, capítulo 2, o verso 15, do verso 17 diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Capítulo 4, aqui de Efésios, do verso 17 ao verso 20, diz: e digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo. Não foi dessa forma que nós fomos doutrinados, que nós fomos ensinados. Não foi para isso que nós fomos comprados com o sangue do Cordeiro. Não foi para isso que nós fomos feitos a igreja do Senhor. Ele diz então: mas a fornicação e toda a impureza, ou a avareza, nem ainda se nomeia entre vós, como convém aos santos. Apocalipse capítulo 3, do 15 ao 16: conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera se fora frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. É um repúdio, no qual Jesus, ele disse no capítulo 3 de Apocalipse, do 15 ao 16, mostrando que nós devemos ser fervorosos, cheios do Espírito, devemos ser quentes no sentido de maturidade espiritual, e não viver uma vida dúbia dentro da comunidade cristã, nos identificarmos como cristãos, mas no meio da comunidade fora da igreja, nos comportamos como ele. Esse comportamento é algo que repugna ao Senhor Jesus Cristo. Ele diz: vomitar-te-ei da minha boca. O verso 4: nem torpezas, nem parvoíces, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças. Todas essas três expressões, essas três palavras aqui juntas, elas referem-se a uma mente suja que desemboca em
conversas sujas. Essas torpezas aqui vem a ser conversas obscenas, conversas com duplo sentido, conversas que leva a algo maldoso, sujo, piadas obscenas. Ele diz aqui, nem torpezas, significa então conversação obscena. Parvoíces são palavras vãs, e chocarrices são alusões às piadas grosseiras, é a forma mais vulgar do humor. São conversas vãs, banais, conversas sujas, conversas que não devem ser contadas, que não devemos nos alegrar ou repetir esse tipo de piada, ou escutar esse tipo de piada, ou deixar que alguém se sinta bem em contar essas palavras, essas conversas sujas. Algo que não convém aos santos, não convém torpezas, nem parvoíces, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças. John Stott, acerca desse texto, ele diz: a razão por que os cristãos não devem gostar da grosseria e devem evitá-la, não é porque temos um conceito distorcido do sexo, ou porque temos medo ou vergonha dele, mas sim porque temos dele um conceito alto e santo, sendo no seu lugar certo, a boa dádiva de Deus, que não queremos ver barateada. Todas as dádivas de Deus, inclusive o sexo, são assuntos para ações de graças, e não para piadas. Fazer piadas a respeito delas, forçosamente as degradará. Dar graças a Deus por elas é o modo de conservar o seu valor como bênçãos de um Criador amoroso. Não convém ter um comportamento de prostituto ou de impureza. Não convém conversar sobre esses assuntos de uma forma degradante, através de piada. Não convém estarmos escutando músicas de duplo sentido, que trazem, que banalizam o ato sexual, no qual Deus ele criou para que sejamos santos. Mas, pelo contrário, devemos reconhecer que isso deve ser aceitável como algo benéfico, que Deus criou para ser feito dentro do casamento, e assim dar ações de graças. O verso 5: porque bem sabeis isto, que nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. O que Paulo ele está mostrando aqui é que a imoralidade sexual ofende a santidade de Deus. Por isso, as pessoas impuras, os fornicários e aqueles que cometem qualquer tipo de promiscuidade sexual fora do casamento, eles não farão parte de um reino santo. Não farão parte de um reino santo. Porque bem sabeis isto, que nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. 1 Coríntios, capítulo 6, do 18 ao 20 diz: fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui, peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço? Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Nós somos o templo do Espírito Santo, nós fomos comprados com o precioso sangue do Cordeiro, nós fazemos parte da igreja do Senhor. São um tipo de comportamento que não corresponde aos santos, e os santos, por viverem dessa forma, rechaça qualquer tipo de comportamento assim.
mas aqueles que praticam essa promiscuidade, eles não herdarão o reino de Deus. Olha, o que nós temos que entender, que o que nos leva a nós não praticarmos qualquer tipo de promiscuidade, nem falarmos sobre isso, e nem escutarmos músicas mundanas, é em virtude da santidade de Deus. A santidade de Deus, ela deve nos levar a nós rechaçarmos qualquer tipo de comportamento que seja contrário ao que Ele nos doutrinou, ao que Ele nos ensinou. Sede vós santos, como Ele é santo. Sede vós santos em toda a vossa maneira de viver, porque Ele disse, eu sou santo. Nós devemos então corresponder com a santidade dEle. Mas, se a santidade não te basta, se a santidade de Deus não é suficiente, se o caráter santo e puro de Deus, no qual você o chama de Senhor, não lhe é suficiente para que você tenha uma vida santa, então Ele mostra o seu juízo. Talvez então, por causa do seu juízo, nós deveríamos temer ter uma vida promíscua. Olha o que ele diz aqui no verso 5: porque bem sabeis isto. O sentido aqui é: não há dúvida alguma quanto a isto. Não haverá nenhuma dúvida, não haverá meio termo. Ou seja, realmente isto há de acontecer, não paira nenhuma dúvida, porque bem sabeis isto. E ele diz: o que acontece com tais pessoas que são promíscuas, que ofendem então o seu corpo de uma forma que desagrada a santidade de Deus. Ele diz que nenhum devasso ou impuro, avarento, o qual é idólatra, não tem herança no reino de Cristo e de Deus. Este é o castigo, é o juízo de Deus. Não tem herança no reino de Cristo e de Deus. 1 Coríntios, capítulo 6, o verso 9: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas. É o castigo de Deus sobre aqueles que praticam a promiscuidade, sobre aqueles que têm relacionamento sexual fora do casamento. Se a santidade de Deus não nos basta, tem então o seu juízo, o seu castigo. Gálatas, capítulo 5, do verso 19 ao verso 21 diz: porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Gálatas, capítulo 6, o verso 7 e o verso 8: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, na carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. É o castigo de Deus sobre aqueles que vivem em promiscuidade, que tem qualquer tipo de relacionamento conjugal fora do casamento. Porque bem sabeis isto, que nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. O verso 6: ninguém vos engane com palavras vãs. Paulo aqui, ele está exortando a igreja de Éfeso em relação aos falsos mestres que adentraram ali na comunidade cristã e estavam tendo uma pregação que era contrária aos ensinamentos apostólicos, contrária aos ensinamentos de Paulo, contrário ao que ele estava falando acerca da santidade de Deus. E ele então os exorta e diz: ninguém vos engane com palavras vãs,
esses falsos pregadores, esses falsos mestres, esses que se dizem então vir da parte de Cristo, que tem uma mensagem contrária à santidade de Deus. Paulo também adverte a eles quanto aos gnósticos. Os gnósticos, na sua época, eram aqueles que faziam a divisão entre a matéria, o corpo e o espírito, a alma. Então, eles ensinavam que qualquer tipo de pecado que era cometido no corpo, isso não afetava a alma. E em virtude da alma, da parte espiritual não ser afetada, eles não iriam ter nenhum tipo de impuridade. Então, eles poderiam cometer qualquer tipo de pecado no corpo, e isso não iria afetar a santidade de Deus. Da mesma forma, nós vemos em nossos dias pregadores semelhantes a esses falsos mestres que adentraram na igreja de Éfeso, querendo deturpar a santidade de Deus, um evangelho ou uma doutrina no qual dizem que Deus, Ele é amoroso, que Deus, Ele é bom, e em virtude do seu amor e da sua bondade, ninguém será punido, e não haverá o castigo, e não haverá as consequências do seu pecado. Mas isso é contrário ao que a Bíblia ensina. O Deus amoroso, Ele é um Deus santo, e a santidade de Deus é uma santidade ofensiva, que se levanta contra qualquer tipo de promiscuidade. E Ele então nos adverte: ninguém vos engane com palavras vãs, não se deixe ser enganado por esse falso evangelho, onde barateia a fé, barateia o evangelho, onde prega-se que tudo é permitivo e permissivo, e que não haverá então as consequências do nosso pecado. Não se engane, não se deixe ser levado por esses falsos pregadores. Ele continua no verso 6: porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Sobre essas coisas, é o que ele acabaram de dizer: os fornicários, os impuros, os devassos, esses que praticam qualquer tipo de relação sexual fora do casamento, sobre esses vai vir a ira de Deus. E os filhos da desobediência diz respeito àqueles que, tendo o conhecimento da verdade, sendo doutrinário em relação à verdade, e mesmo assim, de uma forma deliberada, pecam contra Deus. Sobre esses vai recair a ira de Deus. Abra suas Bíblias em Romanos, capítulo 1, do verso 18 ao verso 31, é um texto um pouco longo, mas é propício que nós venhamos ler. Romanos, capítulo 1, verso 18 ao verso 31. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade e injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entende e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza, e semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade,
uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídios, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobediência aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis e sem misericórdias, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que a fazem. A Escritura Sagrada é muito clara quanto a esses que são promíscuos, que são devassos, que cometem qualquer tipo de relacionamento sexual fora do casamento. Eles estão fadados a receber o juízo, o castigo de Deus. Quanto a nós, que servimos a um Deus santo, nós somos exortados a modificar as práticas para evitarmos a ira de Deus. Colossenses capítulo 3, do 5 ao 6 diz: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, mortificai a prostituição, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria, pelas quais vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Nós somos chamados a mortificar, nós somos chamados a não deixar que essa natureza caída, ela venha sobressair a nova natureza. Mas como diz aqui no capítulo 4, o verso 24, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Nós somos santos, separados, nós estamos em processo de santificação. Esse tipo de comportamento não convém aos santos, ainda que seja algo normal para uma sociedade caída e sem Deus. Nós que vivemos submissos ao senhorio de Cristo, devemos buscar corresponder ao seu estilo de vida, porque Ele nos deu o exemplo para que nós venhamos seguir as suas pisadas. O verso 7, terminando aqui: portanto, não sejais seus companheiros. Portanto, Paulo aqui ele conclui, ele mostra, portanto, por causa da ira de Deus que vai vir sobre os filhos da desobediência, portanto, em virtude disso, ele conclui, porque o reino de Deus é justo, e a ira de Deus sobrevirá sobre os injustos, não sejais companheiros deles. A palavra grega aqui para companheiros refere-se à participação. Essa proibição aqui, não sejais seus companheiros, não vos torneis então coparticipantes das suas ações. É bem verdade que Paulo não está proibindo que nós venhamos deixar de nos relacionarmos com qualquer tipo de pessoa. Caso contrário, nós teríamos que não estar no meio dessa sociedade. Nós estamos sujeitos no meio familiar, estar no meio de pessoas que são contrárias à nossa fé. Nós estamos sujeitos na nossa vida acadêmica, estarmos convivendo com pessoas que são contrárias à nossa fé. Nós estamos sujeitos na nossa vizinhança, no nosso trabalho, no meio da nossa sociedade, a estarmos convivendo com pessoas que são contrárias à nossa fé. Como quando Paulo ele diz aqui no verso 7, portanto, não sejais seus companheiros, não quer dizer que nós não podemos estar nos relacionando com ele, mas nós não devemos participar do que eles participam, não devemos estar fazendo o que eles fazem, não devemos ser coparticipantes das atitudes, das conversas e do que eles ouvem.
não devemos estar nos agradando do estilo de vida deles. Nós estamos no meio deles, mas não somos igual a eles. Nós vivemos no mundo, mas nós não somos do mundo. 1 Coríntios, capítulo 5, do 9 ao 11 diz: já por carta vos tenho escrito, que não vos associeis com os que se prostituem. Isto não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora vos escrevi que não vos associeis, não participe do mesmo comportamento deles, não se agrade e não ache isso normal. Não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roupador, com tal nem ainda com mais. Nós não devemos estar participando, nos associando, ou achando essa promiscuidade algo normal. Terminando então o verso 7: portanto, não sejais seus companheiros. O que Deus ele espera de nós é que tenhamos um estilo de vida que corresponda com a nossa profissão de fé. Nós proferimos que Ele é o nosso Senhor, então devemos deixar que o seu senhorio corresponda com o nosso estilo de vida, com o nosso comportamento, com a nossa vida, de acordo com o seu ensino. Hebreus capítulo 12, verso 14, para concluir: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Temos paz, nos relacionamos com todos, mas buscamos acima de tudo a santificação, uma vida santa, para que nós venhamos corresponder com o nosso discurso e buscarmos ao nosso Deus em primeiro lugar. Que Deus assim nos ajude. Vamos orar. Senhor, obrigado pelas verdades que o Senhor nos ensina, que isso venha de encontro com a necessidade nossa de olharmos para os nossos corações, as nossas vidas, o nosso comportamento, os nossos relacionamentos, e vivermos, ó Pai, em conformidade com o que nós temos aprendido. Pai, no nome do Senhor Jesus, que possamos, ó Pai querido, viver uma vida santa em qualquer lugar que nós estejamos, buscar, ó Pai, um estilo de vida que corresponda com o nosso discurso, e viver, ó Pai, em santidade, esperando a Tua vontade sobre nossas vidas, mantendo um relacionamento sexual somente dentro do casamento, porque é isso que o Senhor espera e que o Senhor tem proposto para nós. Ajuda-nos, ó Pai. Eu oro ao Senhor em nome de Jesus. Amém.